Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos referentes à anatomia da coluna vertebral, tendo como foco discutir as características anatômicas de cada uma das vértebras dentro dos seus respectivos segmentos. Ou seja, nós vamos conhecer as características anatômicas, né, das vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coxígea. Tá certo? Lembrando que essa aula é uma continuidade da aula 1 que foi postada agora há pouco. Não deixem de assistir a parte 1, porque a parte 2 é um complemento da videoaula passada. Tudo bem? Vamos conhecer quais são essas características? Então vem comigo aqui. Muito bem, pessoal, olha só, eu peço licença a vocês, mas eu vou desligar a minha facecam, mas vou estar com vocês aqui em áudio, né? E eu vou desligar ela exatamente porque a gente vai mostrar, a gente vai trabalhar com muitas imagens e essas imagens elas são fundamentais para a parte didática pedagógica. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Para iniciarmos esse assunto, nós vamos iniciar falando, é claro, do primeiro segmento da coluna vertebral, ou seja, o segmento cervical. Nós vimos que as vértebras cervicais são 7, que vão de C1 a C7. Tudo bem? Agora, dentro desse contexto em que as vértebras cervicais vão de C1 a C7, eu vou mostrar para vocês as particularidades desse segmento cervical, tá bom? Bem, primeira particularidade, é importante que vocês saibam que, vejam só, a vértebra cervical 1 e a vértebra cervical 2, bem como a vértebra cervical 7, ela possui uma nomenclatura específica. Principalmente a vértebra cervical 1 e a vértebra cervical 2. A vértebra cervical 1 ela é chamada de atlas. E por que ela é chamada de atlas? Porque ela articula com a cabeça. Em outras palavras, é como se ela sustentasse o globo. E o globo seria o nosso crânio. Tá? Existe uma explicação para isso, pela qual eu não vou me atentar ou me ater agora. Abaixo da C1 nós temos a C2, e a C2 é chamada de axis. Perfeito? Então, vértebra cervical C1 atlas, cervical 2 axis. Já a vértebra cervical C7, ela é a vértebra mais proeminente, é possível de ser apalpada aí na região cervical. Então, quando você apalpa, essa proeminência maior é equivalente ao que a gente chama aqui de processo espinhoso da vértebra cervical 7. Tudo bem? Bem, tendo em vista que você sabe qual é a nomenclatura da primeira, da segunda e da sétima vértebra, vamos conhecer então agora as características anatômicas de quem? Das vértebras cervicais C1 e C2 nesse primeiro momento. Vamos falar primeiro da vértebra cervical C1. A vértebra cervical C1, como vimos, ela é chamada de atlas. E veja, essa vértebra ela possui um forame vertebral. O forame vertebral é por onde passa a medula espinal. Perfeito? Além do forame vertebral, nós vamos observar quem? O forame transverso. Então, olha o que eu vou dizer, todas as vértebras cervicais vão apresentar 3 forames. O forame vertebral, por onde passa a medula espinal, e o forame transverso, por onde vão passar vasos sanguíneos, no caso artérias e veias, bem como nervos, perfeito? Bem como fibras nervosas. Isso é importante que você saiba. Bem, além do forame vertebral e do forame transverso, nós observamos também um processo transverso, um pequeno processo transverso. O forame vertebral, o forame transverso, que são esses forames aqui, eles têm essa nomenclatura exatamente porque eles se localizam no processo transverso. E você não pode se esquecer, eu vejo muitos alunos confundindo forame vertebral com forame transverso. Volto a repetir, forame vertebral por onde passa a medula espinal, forame transverso por onde vão passar vasos e terminações nervosas ou fibras nervosas. Tá certo, gente? Bem, além disso, o que a gente pode destacar?
que existe aqui o arco anterior do Atlas, bem como o arco posterior do Atlas. Então, o arco anterior e o arco posterior. Além do arco anterior e posterior, nós temos quem? A face articular superior. Essa face articular superior, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque é ela que vai se articular com o nosso crânio. De maneira mais específica, essa face articular superior aqui, ó, ela se articula com o chamado côndilo occipital. Ou seja, essa face articular aqui, ela se encaixa exatamente aqui. E ela vai permitir que você faça um movimento muito específico da cabeça. Eu vou trazer a minha webcam de novo, a facecam, para mostrar esse movimento que a gente faz utilizando essa articulação que a gente chama de articulação atlanto-occipital. Ou seja, a articulação atlanto-occipital é a articulação entre a face articular superior do Atlas com o côndilo occipital do osso occipital do crânio. Então, quando a gente pergunta algo para você, se qualquer pessoa perguntar algo e você balança a cabeça dessa forma, você flexiona o pescoço, esse movimento que está acontecendo aqui ocorre graças à articulação atlanto-occipital, ou seja, graças à articulação que ocorre entre a face articular superior do Atlas com o côndilo occipital do osso occipital. Tudo bem, gente? Beleza. Bem, dando continuidade, se a gente analisar aqui todos os segmentos, todas as vértebras do segmento cervical, a gente observa ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Tudo bem? Além dessas particularidades, o que é mais interessante também em termos de característica das vértebras cervicais é que a partir de C2 até C6, as vértebras são bífidas, ou seja, o processo espinhoso é bífido. O que isso quer dizer? Que ele vai apresentar duas projeções, ó, a partir de C2 a C6. Eu já vi muitos professores perguntarem isso em provas. Então é importante que você não se esqueça dessas características, tá certo? Essas são as principais características e eu vou trazer para vocês, como eu sempre trago, as informações para que vocês depois pausem e façam as anotações, tudo bem? Olha aí, o Atlas e Axis se diferem consideravelmente das demais vértebras. Esse é um ponto importante, eu não sei se eu já disse isso, se eu não disse, eu vou dizer se eu já disse, eu vou dizer novamente para reforçar. E se eu não disse, é bom que essa informação fique validada aí por vocês. Em alguns livros, nós temos as vértebras típicas e as vértebras atípicas. As vértebras atípicas são Atlas e Axis. Por que essas vértebras são consideradas atípicas? Porque elas se diferem anatomicamente das demais e morfologicamente das demais. E vocês vão observar isso ao longo das nossas aulas, tudo bem? Então, por que essas vértebras C1 e C2 são consideradas vértebras atípicas? Porque elas se diferem anatomicamente, morfologicamente das demais. Todas as vértebras cervicais possuem 3 forames, todas. Forame vertebral, forames transversos, perfeito? 1 vertebral e 2 transversos. O que mais? Os forames transversos vão permitir a passagem, a gente viu isso, de vasos sanguíneos, artérias, veias e terminações nervosas ou fibras nervosas. Como eu disse, de C2 a C6, o processo espinhoso é bífido e a articulação atlanto-occipital é a articulação que acontece entre a face articular superior e o côndilo occipital, que vai permitir que você flexione o pescoço. Lembre dessa, como se diz, desse macete aqui, que é aquela resposta que você dá como positiva. Tudo bem? Bem, além disso, a gente viu todas as características da vértebra Atlas, que é C1. Agora a gente vai analisar a vértebra chamada de Axis, também conhecida como C2, tá certo? Gente, observe aqui uma característica bem peculiar, diferente das outras vértebras. Mas primeiramente, olha só, aqui nós temos também o forame transverso. Então nós temos forame transverso, forame vertebral. Peço que vocês não confundam o forame transverso com o forame vertebral, porque é no forame vertebral que a medula espinal ela
ela passa, ela se projeta, ela é protegida, tudo bem? Além disso, nós temos aqui, ó, o dente, né? Observe aqui um dente que é chamado dente do axis. Vejam que nenhuma outra vértebra possui um dente. E esse dente aqui, ó, ele se articula com a face articular, né? Ou face articular do dente do atlas. Então existe uma face articular aqui, ó, no atlas, que esse dente ele se articula. E observe o tipo de articulação que existe entre o axis e o atlas. Então a articulação que existe entre o axis e o atlas é uma articulação conhecida como atlantoaxial, que vai permitir que você dê respostas negativas, rotacionando o pescoço. Como assim, professor, rotacionando o pescoço? Fazendo esse movimento aqui, ó. Então esse movimento que você faz com a cabeça, ela ocorre graças à articulação atlantoaxial, ou seja, graças à articulação que ocorre entre o atlas e o axis. Perfeito, gente? Isso não pode ser esquecido, esse é um ponto importante. Bem, além dessas características, né, o que a gente pode destacar aqui dentro dessas características do axis? Bem, nós temos aí o processo espinhoso, perfeito. Nós temos aqui, ó, a face articular superior, que vai se articular com a face articular inferior do atlas, tá? E lá embaixo nós temos quem? A face articular inferior, que vai se articular com a face articular superior de C3, ou da vértebra cervical 3. Tudo bem, gente? Então, essa característica, onde a gente observa o dente, ela é fundamental para a gente compreender o tipo de articulação que existe entre o atlas e o axis. Perfeito? Beleza? Então, para que vocês possam anotar, vejam só. Nós temos aí o axis, perfeito, onde a gente vai observar uma característica anatômica importantíssima nele, que é o dente do axis. Outro ponto importante, né, que é a chamada articulação atlantoaxial, que permite o movimento de rotação da cabeça como resposta não, tá? Outro ponto importante é que de C3 a C6, a gente vai observar um padrão anatômico de uma vértebra conhecido como típica. Não se esqueçam que C1 e C2 são vértebras atípicas, porque elas se diferem anatomicamente das demais. Se isso é um fato, de C3 a C6 eu vou ter uma forma padrão anatômica e morfológica muito parecida. Por isso é que de C3 a C6 eu vou ter vértebras consideradas como típicas. Tudo bem? E por último, né, como eu disse a vocês no slide passado, a vértebra C7 ela é chamada de vértebra proeminente, ou seja, ela apresenta um grande processo espinhoso. Ele não é bífido. A gente viu também que as vértebras que são bífidas é de C2 a C6 e ela é muito tranquila, muito fácil de você apalpar, realizar a palpação e sentir ela aí na região dorsal da cervical. Beleza, gente? Tranquilos? Muito bem. E a gente entra, né, para falar sobre um outro segmento. A gente viu as principais características do segmento cervical. Agora a gente vai ver as principais características do segmento torácico. E é importante que você, de antemão, você saiba o seguinte. As vértebras do segmento torácico são vértebras que vão se articular com as costelas. Então elas vão permitir a formação do que a gente chama de caixa torácica. Agora, de que maneira as vértebras torácicas elas se articulam com as costelas? Então as costelas vão se articular com as vértebras torácicas por meio das fóvias. Então as fóvias são características anatômicas presentes exatamente nas vértebras torácicas. Isso é uma característica muito importante, se não a mais importante referente às vértebras torácicas. Perfeito, gente? A gente viu que que o segmento cervical tem uma nomenclatura diferente, C1, C2 e C7. C1 atlas, C2 axis, C7 é a vértebra proeminente. Que de C2 a C6 as vértebras são bífidas. Aqui a gente está falando de uma característica padrão, que é a presença de fóvias para articulação com as costelas, uma vez que vão formar aí
o que a gente chama de caixa torácica. Tudo bem? Então, deixa eu desaparecer mais uma vez aqui e eu vou mostrar para vocês exatamente isso. Olha só, aqui nós temos T1, a vértebra torácica T1, T2, perfeito, a T8, elas possuem uma característica morfológica muito semelhante. Aí vem T9, T10, T11 e T12. Tudo bem, gente? Beleza. Agora eu peço a total atenção de vocês, porque eu vejo que muitos acadêmicos se perdem nessa etapa do processo aqui, quando vai tentar compreender o que ocorre em termos de articulação das vértebras torácicas com as costelas, tá certo? Vejam aqui que nós temos a fóvea costal superior e a fóvea costal inferior. E aqui, no processo transverso, nós temos também fóvea costal. Aqui, nessa vértebra, tá vendo? De T2 a T8, eu tenho uma fóvea superior e uma fóvea inferior. Aqui, eu tenho somente uma fóvea superior, perfeito? E uma fóvea costal do processo transverso. Agora, foquem aqui no detalhe. Eu vou mostrar isso para vocês também na anatomia 3D, que eu vou projetar daqui a pouco. A cabeça da nossa costela, ela vai se articular com a fóvea costal do corpo da vértebra. A articulação entre a cabeça e a fóvea costal do corpo da vértebra é o que a gente chama de articulação costovertebral. Agora, existe uma outra característica aqui. Que característica é essa? Que é chamada de tubérculo. Quando o tubérculo da costela se articula com a fóvea costal do processo transverso, eu vou ter articulação costotransversal. Então, esse é um padrão que você não pode esquecer. A cabeça da costela sempre se articulando com a fóvea costal do corpo vertebral, articulação costovertebral, e o tubérculo da costela se articulando sempre com a fóvea costal do processo transverso, articulação conhecida como costovertebral. Aqui a gente tem uma visão mais perfeita desse processo. Cabeça da costela se articulando com a fóvea, perfeito, do corpo vertebral, articulação costovertebral. Aqui nós temos a outra articulação, que é a articulação do tubérculo da costela se articulando com a fóvea costal do processo transverso, articulação costotransversal. E aqui, para a gente finalizar esse padrão, né, essa explicação com chave de ouro, eu vou mostrar para vocês exatamente no nosso Atlas de Anatomia 3D. Tudo bem? Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu remover a clavícula. Observem o seguinte. Aqui em cima, vamos lá. Aqui em cima nós temos a cabeça da costela se articulando com o corpo vertebral. Articulação costovertebral. Aqui nós temos o tubérculo da costela se articulando com a fóvea do processo transverso. Ou seja, articulação costotransversal. Se eu remover aqui, vocês vão observar exatamente isso. Olha aí. Fóvea do processo do corpo vertebral, fóvea do processo transverso. Perfeito, gente? Beleza quanto a isso? Daqui a pouco a gente volta para cá. Vamos dar continuidade aqui então, porque eu preciso mostrar para vocês mais características, tá? Então, para a gente fechar, olha só esse slide aqui. De T1 a T10, os processos transversos das vértebras torácicas possuem fóveas costais. Então, de T1 a T10, a gente vai ter fóveas costais, tá certo? O que mais? O que a gente viu aqui? Que a articulação costovertebral ocorre entre a cabeça da costela e as fóveas vertebrais. E a articulação costotransversal ocorre entre o tubérculo da costela e o processo transverso das vértebras. Tudo bem? Aqui era para a gente utilizar a anatomia 3D, nós já utilizamos. Vamos para as próximas considerações sobre as vértebras torácicas. Tá certo? Bem,
Aqui eu quero mostrar a vocês exatamente as características anatômicas dessas vértebras. Então vamos lá. Ó. Primeiro, nós temos aí um corpo vertebral. Lembre-se que acima de cada corpo vertebral, né, que está aqui em cima, ó, vista lateral direita e vista superior. Em cima de cada corpo vertebral nós vamos ter um disco vertebral. Então, nós temos vários corpos, um sobre o outro, separando um corpo vertebral do outro, nós temos quem? Os discos intervertebrais que vão se localizar sobre o corpo vertebral, tá? Além disso, nós temos a fóvea superior. Lembre que a fóvea superior e inferior se articulam com a cabeça da costela, tá? A articulação costovertebral. Nós temos aí o pedículo do arco vertebral, né, que é um estrangulamento aqui, ó, da vértebra. Lembrem, gente, um detalhe muito importante. O pedículo, juntamente com a lâmina, forma o que a gente chama de arco vertebral. Então veja que aqui é formado um arco, né? E aqui no forame vertebral é onde passa quem? A medula espinal. Então a medula espinal, ela é protegida pelo arco vertebral e também por 3 meninges que estão circundando aqui, ó. Meninges são membranas. Então a nossa medula, além de ser protegida pelas vértebras, elas também são protegidas por 3 membranas, conhecidas como meninges. Vocês vão ver isso lá em sistema nervoso. OK? Bem, nós temos também a face articular superior. Toda a face articular superior se articula com a face articular inferior da vértebra que está acima, tá? Nós temos o processo transverso, que se localiza aí na região postolateral da vértebra. Nós temos o forame vertebral, como eu disse a vocês, que é onde passa a medula espinal, né? A fóvea costal do processo transverso, que é onde, né, o tubérculo da costela vai se articular, formando a articulação que a gente chama de articulação costotransversal. Aí vem a lâmina, né, do arco que eu tinha mostrado a vocês. O processo espinhoso, que se projetam posteriormente e inferiormente aí as vértebras da nossa coluna do segmento torácico, e a fóvea costal inferior. Tudo bem, gente? Então, olha só, aqui nós temos, né, em termos de consideração, as fóveas costais, né, elas servem para a articulação entre a cabeça de uma costela e o corpo de uma vértebra, tá? E existe um ponto aqui que eu não trouxe a vocês, porque eu preciso mostrar a vocês por meio da anatomia 3D, que a gente chama de hemifóveas costais. O que seriam essas hemifóveas costais, professor? Essas hemifóveas costais são articulações entre a cabeça de uma costela e 2 corpos vertebrais adjacentes. Professor, não entendi. Vamos analisar isso daqui? Observe o seguinte, aqui a gente tem uma fóvea costal, ó. Agora aqui embaixo, observe esse detalhe que é muito importante. A cabeça dessa costela se articula com a fóvea inferior dessa vértebra e com a fóvea superior dessa vértebra. Ou seja, aqui nós temos a articulação de uma cabeça com 2 fóveas. Isso é o que a gente chama de hemifóveas costais. Deixa eu remover aqui para vocês observarem com mais detalhes e remover isso daqui também. Olha aí, ó, hemifóvea costal. Então, essas hemifóveas é o que a gente chama de articulação entre a cabeça de uma costela e 2 corpos vertebrais adjacentes, ou seja, próximos. Beleza, gente? Muito bem. E por último aí, ó, em termos de consideração, as vértebras T10 e T12 têm uma fóvea articular de cada lado do corpo vertebral, um para a 10ª e o outro para a 12ª costela. Aqui eu tinha esquecido de falar sobre a incisura vertebral. A incisura vertebral, que é essa cavidade que a gente observa aqui, ó, vai formar o que a gente chama de forames intervertebrais, que é onde vão passar nervos espinais, que vai ficar bem claro nas nossos próximos slides aí. Tudo bem? Eu já utilizei com vocês a anatomia 3D e vamos então dar continuidade. E aí a gente entra, né, nas características das vértebras lombares. Gente, não se esqueça de um detalhe muito importante que eu já estou adiantando a vocês. Deixa eu voltar aqui para que vocês se lembrem do que eu vou trabalhar. A gente viu que nas vértebras cervicais
cervicais. De C2 a C6, as vértebras são bífidas, que as vértebras cervicais possuem 3 forames, forame vertebral e 2 forames transversos, certo? Isso é importante. As vértebras cervical C1 e C2 são vértebras atípicas, porque elas se diferem das demais. E a partir de C3 em diante, todas as vértebras, basicamente todas, claro, são consideradas vértebras típicas, tá? C1 e C2 atípicas, de C3 em diante, típicas. Quando a gente analisa as vértebras da região torácica, elas vão apresentar fóvias. O que são fóvias? São faces de articulação entre as vértebras e as costelas. Isso quer dizer que as vértebras torácicas são vértebras que se articulam com costelas, tá? Isso a gente não pode esquecer. Perfeito? E aí a gente entra na parte onde a gente vai discutir sobre as características das vértebras lombares. Então não perca essa linha de raciocínio, tá bom? Então, voltando para cá, vamos dar continuidade. Gente, quando se fala em vértebras lombares, o que você não pode esquecer de maneira nenhuma é que essas vértebras lombares, elas possuem os maiores corpos vertebrais, que são essas estruturas aqui, tá? Ou seja, os maiores corpos vertebrais são estruturas que vão ser evidentes em quais segmentos? No segmento lombar. E por que que essas vértebras lombares, elas têm um grande corpo vertebral? Porque elas é que vão sustentar o maior peso do corpo, da coluna. Tanto é que os maiores problemas relacionados à hérnia de disco ocorrem exatamente onde? No segmento lombar. Tá certo? Então aqui nós temos as vértebras lombares, que vai de L1 a L5, que está aqui representada, tá? E eu vou destacar a vocês então essas estruturas, essas características dessas vértebras. Vamos lá. Primeiro, nós temos aí o processo articular superior, tá? Da nossa vértebra lombar, o processo transverso, que a gente já conhece, o processo espinhoso, que nós também conhecemos, né? O que mais? A face articular inferior, toda a face articular inferior se articula com a face articular superior da vértebra adjacente abaixo, perfeito? Aí vem, né, o forame intervertebral. Agora veja, gente, entre cada forame intervertebral vai projetar um nervo espinal. Nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais. Então, através de cada forame intervertebral passa apenas um nervo espinal, tá? Vem os discos intervertebrais. Vejam que entre cada vértebra existem os chamados discos intervertebrais. Eu vou mostrar para vocês esses discos com mais nitidez e com muito mais detalhes, tá bom? Aí vem a incisura vertebral superior e a incisura vertebral inferior. Essas incisuras superior e inferior dá origem ao que a gente chama de forame intervertebral. Ou seja, é graças a essas incisuras que aqui estão que a gente obtém esse forame aqui, que é por onde passa cada nervo espinal, tá certo? E o chamado corpo vertebral. Então o que você não pode esquecer de maneira nenhuma? Que, primeiro, olha aí, as vértebras lombares são as maiores e mais fortes vértebras. Perfeito? E a gente não observa, ou seja, existe uma ausência de forames transversos e de fóvias costais. Então, forame transverso a gente observa nas vértebras cervicais e fóvias costais a gente observa nas vértebras torácicas. Tá certo? Beleza, gente? Mais algumas características, né, sobre as vértebras lombares. Observe, olha o tamanho desse corpo vertebral. Então, quanto maior o corpo vertebral, maior vai ser o disco, né, intervertebral, que vai se localizar aqui, separando uma vértebra de outra, tá? E aí vem as características que vocês já conhecem, ó, processo articular superior. Todo o processo articular superior se articula com quem? Se articula com quem? Com a vértebra que está acima dela, tá certo? Aí vem o processo transverso, o processo espinhoso, a face articular inferior. Toda a face articular inferior se articula com a face articular superior da vértebra adjacente, ou seja, abaixo a ela. Vem a incisura vertebral superior, o pedículo do arco vertebral, a incisura vertebral inferior e o corpo vertebral. Todas essas estruturas vocês já
conhecem, né? Aí vem a lâmina do arco vertebral, o pedículo do arco vertebral, o processo espinhoso, o processo articular superior, o processo transverso, o forame vertebral e o corpo vertebral. Eu não vou me ater a explicar as características e funções de cada uma dessas estruturas aqui representadas, porque eu já destaquei elas ao longo das nossas aulas, tá bom? Qualquer coisa você pausa, você volta um pouquinho para você realmente consolidar esse conhecimento que é muito o que? Importante. E aqui vem, gente, uma comparação. Eu costumo dizer que esses slides aqui, essas explicações daqui para frente são as mais importantes. Por quê? Porque aqui existe uma comparação das principais características estruturais das vértebras cervicais, torácicas e lombares. Tudo bem? Vamos começar primeiro com relação à estrutura geral. Observe, com relação ao tamanho da vértebra cervical, ela é considerada uma vértebra pequena. A torácica, uma vértebra média, enquanto a lombar é uma vértebra grande. A gente observa isso principalmente pelo corpo vertebral. Com relação ao forame, né, nós temos um forame vertebral, que está aqui, e 2 forames transversos, ou seja, 3 forames. Na torácica a gente vai ter um forame vertebral e na lombar um forame vertebral. Com relação aos processos espinhosos, né, que está aqui representado, é delgado e frequentemente bífido de C2 a C6. Na torácica, são longos e razoavelmente espessos. A maioria se projeta inferiormente. Enquanto na região lombar, eles são curtos e rombos e a projeção dos processos espinhosos ela ocorre em uma posição posterior em vez de inferior, ou seja, ela é mais reta comparado à da torácica. Tudo bem? Além disso, nós observamos o que aí? Com relação aos processos transversos que está aqui representado, esse processo transverso ele é pequeno, esses são razoavelmente grandes e esse daqui são rombos e grandes, tá? Com relação às faces articulares para as costelas, nós não temos articulação entre a vértebra cervical e costelas, então não tem face articular na vértebra cervical. Aqui nós temos as fóveas, perfeito? Ou seja, é presente nas vértebras torácicas e é ausente também nas vértebras o quê? Lombares. Tudo bem? Com relação ao tamanho dos discos intervertebrais, é espesso em relação ao tamanho dos corpos vertebrais, mas de maneira geral, o disco intervertebral é um disco pequeno. Aqui é um disco consideravelmente médio e na região lombar é um disco intervertebral considerado grande, porque o corpo vertebral das vértebras lombares são estruturas maiores, é uma estrutura, é um corpo mais desenvolvido. E exatamente por isso que ela sustenta um maior peso e uma maior carga. Tudo bem, gente? Bem, dando sequência, a gente fala do sacro, né? E aqui é um dado interessante que, primeiro, observe o seguinte. O sacro, ele tem início, né, ao final da vértebra L5, ou seja, terminando as vértebras lombares, L1, L2, L3, L4, L5, inicia-se então o sacro, tá? Então o sacro, ele é formado pela fusão de 5 vértebras. Então aqui nós temos S1, S2, S3, S4 e S5. Então a fusão dessas 5 vértebras forma o sacro, tá? E em que período? Muitas pessoas perguntam, professor, mas em que período de idade ou em qual idade que essas vértebras sacrais elas vão se fundir? Então elas têm início a partir dos 16 aos 18 anos e ela termina, ou seja, o término da fusão dessas vértebras ocorre por mais ou menos próximo dos 30 anos de idade, tá? Tranquilos? Beleza? Então, o sacro, ele é um osso triangular que se localiza na região posterior da cavidade pélvica, tá? E quando é criança, eles são classificados da seguinte forma: S1, S2, S3, S4 e S5. Tá certo? Muito bem. Então, essa aqui mostra a localização, né, das vértebras sacrais e as considerações para que vocês possam, então, anotar. Vejam só. O sacro está localizado na região ou na parte posterior da cavidade pélvica, é um osso triangular,
é formado pela união, ou seja, fusão das 5 vértebras sacrais, ou seja, de S1 a S5. Essas vértebras têm início do processo de fusão, principalmente no início da puberdade, onde o adolescente ele começa a produzir maiores quantidades de hormônios sexuais, que vão começar o processo de fusão dessas vértebras a partir dos 16 aos 18 e o término próximo dos 30 anos de idade, tá? E é uma forte base para o símbolo dos membros inferiores. Professor, o que é símbolo dos membros inferiores? Bem, aqui nós temos o osso do quadril, que a gente chama de ilíaco. Isso daqui é o que a gente chama de símbolo do membro inferior. A articulação entre o ilho e o sacro, a gente chama de articulação sacroilíaca. Tudo bem, gente? Então, isso também pode ser perguntado para vocês em uma prova, tá? Vejam que o sacro ele se articula com o ilíaco, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, veja que aqui o nosso sacro, ele realmente é um osso triangular, perfeito? Olha aqui, S1, S2, S3, S4 e S5. Vamos destacar primeiro que o nosso sacro ele possui uma base. Essa base é a base que vai se articular com a vértebra lombar, a última vértebra lombar L5, e nós temos aqui o ápice, né, que é a última vértebra sacral, chamada de S5, que é a vértebra que vai se articular com a primeira vértebra coxígea. Lembrando que essas vértebras elas vão se fundir ou vão começar o processo de fusão a partir dos 18 anos, dos 16 aos 18 anos. Tudo bem? Bem, além disso, nós temos a chamada tuberosidade sacral. Essa tuberosidade sacral que aqui está representada é um local de fixação de ligamentos, né? Esses ligamentos eles vão promover a união dos ossos do quadril, né? Facilitando a articulação sacroilíaca. Então, aqui é o local de fixação de ligamentos para estabilidade ou para processo de estabilização da articulação sacroilíaca. Agora, existe o que a gente chama de face auricular. É nessa face auricular que vai acontecer a articulação entre o ilho e o sacro, ou seja, o nosso sacro ele está conectado, tá, ao osso do quadril, ao ilíaco, por meio da face auricular. Tudo bem? Aí vem também, né, o processo articular superior, né? Nós temos aqui o processo articular superior e a face articular superior. Então, os processos articulares superiores são processos que vão se articular exatamente com a quinta vértebra lombar, tá? A L5. Uma articulação que a gente chama de articulação lombosacral. Tudo bem, gente? Aí vem os forames sacral. A gente tem a vista anterior dos forames sacrais e posteriores do forame sacral. Esses forames servem para passagem de nervos, de vasos sanguíneos, artérias e veias. Tá joia? Bem, e aqui são as considerações sobre o nosso sacro, né? Olha aí, a face auricular é a face que vai se articular com o ilho, articulação sacroilíaca. A tuberosidade sacral serve para fixação dos ligamentos, que vai promover o que eu disse a vocês, a união, a estabilidade do osso do quadril, formando ou promovendo uma articulação mais sólida entre o sacroilíaco, entre o sacro e o ilho, que a gente chama de articulação sacroilíaca, tá bom? E tem os processos articulares superiores, que se articulam com a quinta vértebra lombar. E por último, gente, e não menos importante, né? A gente vai falar sobre o cóccix. O cóccix, semelhantemente ao que a gente viu no sacro, a partir do momento em que a pessoa ela entra em uma idade de 20, 30 anos, as vértebras elas se fundem, ou seja, elas se calcificam. Então elas não vão ter articulação entre uma com outra, entre um e outra, melhor dizendo. Então quando a gente já está com uma idade adulta, entre 20 e 30 anos, dependendo do trauma que você sofrer, que você pode fraturar o cóccix com muita facilidade, porque essas vértebras não estão articuladas. Tudo bem? Então ela vai, né? Aqui está a representação do cóccix, e aí ela vai de como? CO1, CO2, CO3 e CO4. Tá certo? Então, semelhantemente ao sacro, ele é um osso, né, que eu posso dizer aí, triangular,
localizado exatamente na extremidade terminal da coluna vertebral, ou seja, é o último segmento da coluna vertebral, né? E as vértebras, como eu disse a vocês, elas também vão se fundir, principalmente mediado pela sensibilidade aos hormônios sexuais. Tudo bem? E como eu disse a vocês no slide passado, vejam só que o sacro, no caso, ele se articula com o sacro aqui, ó, no caso a S5, é ele que vai promover a articulação com o que seria a primeira vértebra do cóccix, CO1. Tudo bem, gente? Essas são as considerações, né, para que vocês possam depois anotar, para que vocês possam depois refletir sobre cada assunto que foi trabalhado e que foi desenvolvido aqui nesse nosso conteúdo. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que esse conteúdo possa ajudar vocês, né? E se esse conteúdo ajudou, compartilhe para que vocês possam espalhar esse conhecimento. O meu objetivo aqui é ajudar as pessoas que estão realmente focadas, querendo crescer e se desenvolver na área da saúde e em áreas afins paralelas à área da saúde, né? E no mais, gente, é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima.